a Eliseu. E certa mulher, olha como está sendo relatada a história dela, presta atenção nos mínimos detalhes. E certa mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas, essa certa mulher, clamou a Eliseu e disse: teu servo, o meu marido, ele está morto, e tu sabes que o teu servo era temente o Senhor. E veio o credor para tomar os meus 2 filhos por servo. Verso 4. Entra então sobre ti e teus filhos e fecha a porta. E derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. E quando uma estiver cheia, ponha à parte. Mas quero ficar só na parte A do versículo 4. Então entra e sobre ti e teus filhos fecha a porta. E a igreja pode se assentar em nome de Jesus. O texto dispensa muita explicação, não precisa de tanta explicação, porque você é conhecedor desse texto. Mas se porventura tiver alguém aqui que não conhece ou de repente é novo no Evangelho, eu vou falar bem resumidamente para você. O episódio que nós estamos lendo aqui, o texto, a história, o contexto que nós estamos lendo, fala de um período dos profetas, em que havia na terra um profeta por nome Eliseu. Esse profeta é o sucessor do profeta Elias. Nesse episódio que nós estamos lendo, uma mulher que era esposa de um dos filhos dos profetas, que seguia o profeta Eliseu, que era discípulo do profeta Eliseu, que estava na casa dos profetas, aprendendo, ouvindo, servindo ali ao profeta, na casa do profeta. Essa mulher, ela está viúva. E nesse episódio onde a gente leu aqui, está dizendo para mim e para você, o texto diz, sinaliza para mim e para você o seguinte: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, eram muitas mulheres dos filhos dos profetas. Uma dessas muitas mulheres dos filhos dos profetas agora está viúva. Um dos servos, um dos filhos dos profetas, ele morre. Não fala aqui no texto que ele morre por desobediência, não fala aqui no texto que ele morre por isso, por aquilo. Simplesmente eu entendo que um ciclo se encerrou, porque tudo nessa vida tem começo, meio e fim. Aqui na terra, tudo tem esse início, tudo vai ter o meio, tudo vai ter o fim. Histórias começam, histórias também terminam. Isso é simples. Não se trata de, talvez, como muitas pessoas querem mencionar, ou falha, ou erro, ou pecado. Não, é uma fatalidade, algo aconteceu. Esse marido, ele morre e essa mulher fica viúva. Agora, no momento do seu luto, alguém bate na sua porta, traz um recado para ela: o seu marido me devia e eu vim cobrar a dívida. No desespero, está acontecendo porque o credor diz para ela: vou eu levar os seus filhos. Ela corre até o profeta pedindo uma resposta, pedindo uma solução para o problema. Ela é viúva e a gente sabe no costume do povo judeu que as viúvas, elas eram atendidas pelas outras pessoas, elas eram aquelas que recebiam aquilo que as pessoas queriam dar a elas. Existia a casa das viúvas, mas essa mulher está dentro da sua casa com os seus 2 filhos. O credor bate a porta e ela agora corre até o profeta. Ponto. É o que está acontecendo aqui. Mas para o final você vai ver, até o versículo 7, que o milagre acontece. Ela fala com o profeta dá uma orientação para ela. Nessa orientação que ela recebe do profeta, ela fecha a porta sobre ela e seus filhos. Ela já pediu vasilhas emprestadas, agora ela obedece à ordem do profeta, que é deitar o azeite sobre as vasilhas. Você sabe disso. Se as vasilhas são cheias, quando a última vasilha ela acaba, o azeite também para. O profeta diz: vende o azeite, vive do que sobrar desse azeite, paga a tua dívida. E a gente sabe o desfecho dessa história. Só que nessa noite eu vim pregar um texto que você conhece, que fala de uma mulher que a gente conhece, chama ela como a viúva do azeite. Mas eu não vim aqui hoje para falar com você do azeite. Eu não vim aqui nessa noite para falar com você da botija do azeite. Eu vim aqui nessa noite para falar com você sobre esta mulher. Ponto. Eu quero falar com você sobre esta mulher. Quem é essa mulher? E eu prendi bastante a tua atenção no versículo 1 que a gente leu. Começa dizendo assim: e uma certa mulher das mulheres.
contextualizando para o nosso linguajar aqui, vamos contextualizar aqui. É mais uma aí, uma das mulheres aí. Quem é essa? É mais uma mãe de um filho que está perdida aí, eu não sei não, é mais ou menos isso, é uma história parecida aí. Quem é essa mulher? Ah, é uma certa mulher das mulheres profetas, vamos contextualizar. É uma certa mulher dessas aí que o marido, quando ela vem para a igreja, fica lá bebendo no dia de domingo. É só mais uma. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma certa mulher das mulheres dos profetas. É só mais uma que tem uma história parecida como de tantas outras. É só mais uma história parecida como a de qualquer outra pessoa. Ela está chorando porque o choro dela é um choro parecido como o choro de qualquer outra pessoa. Quem está relatando a história diz exatamente assim: uma certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Eu não sei o nome dela não, eu só sei que ela está chorando aí porque ela perdeu o marido. Quando eu comecei a ler isso hoje dentro da minha casa, coração, quando eu sei quem eu sou e os direitos que eu tenho, a opinião dos outros não me paralisa. Alguém está dizendo, quem está correndo ali é uma certa mulher, as mulheres dos profetas. Quem está indo na campanha da oração ali é uma mãe desesperada que há mais um filhinho de 15 anos que extraviou por aí. Quem está indo ali é só mais uma mulher que tadinha dela está orando, tem 30 anos, 15, 10, o marido nunca aceita Jesus. É só mais uma que está indo ali, com amargura, com peso. Só que o que me chama a atenção é o que estão dizendo sobre ela. E não o que estão dizendo, mas a forma que estão dizendo. E às vezes não é o que se fala, é a forma que falam. Não é quando alguém fala que Deus não te deu a vitória, é como alguém fala para você que Deus ainda não te deu a vitória. Tem pessoas que são cruéis na sua fala. Tem pessoas que menosprezam quem você é. Quem eu sou e o direito que eu tenho, o que pensam, o que falam não me paralisa. Eu sei o destino que eu tenho que chegar. Eu tenho que ir até o profeta. E o Senhor disse assim para mim: quem tem identidade não é manipulado pela opinião dos outros. Eu vim aqui dizer isso para você nessa noite. Não permita que a opinião das pessoas manipule você. Alguém pode dizer para você: não vale a pena, você vai continuar mais um ano. Mas a opinião das pessoas não pode manipular aquilo que Deus tem para a sua vida. Não permita que o que dizem ou o que falam atrapalhe ou roube de você a sua identidade. Deus gosta de quem tem identidade, gente. Esse negócio de quando a gente chega para alguém, e vamos abrir uma aspas aqui, você canta bem. Ah, que isso? Não. Não, você prega, Deus tem um dom na tua vida. Ai, não, coitadinha de mim. Não, você tem que saber quem você é. Deus chamou você para algo na terra. E aquilo que Ele chamou você para executar na terra, marca a sua história, marca a tua vida. E quando alguém olhar para você, alguém tem que falar para você quem você é. E você tem que assumir a tua identidade. Existe uma tal de falsa humildade, mas Deus gosta de quem tem identidade. Quem tem identidade não é manipulável, como aquelas pessoas que não têm. Essa mulher aqui está correndo e alguém está dizendo, uma certa mulher das mulheres, mas ela não para, porque alguém está dizendo que é só uma certa mulher das mulheres. Ela continua. E o versículo continua dizendo para mim e para você o seguinte: uma certa mulher das mulheres, dos filhos dos profetas. Essa mulher que alguém não está dando muita importância, que alguém não quer saber o nome, só está contando a história. Alguém está observando ela aí, está dizendo, é só uma certa mulher das mulheres. Mas ela sabe quem é e o direito que ela tem, é por isso que ela vai. Ela não está pautada na opinião de ninguém, ela vai, porque ela sabe o que ela pode fazer. O texto continua dizendo o seguinte para mim e para você, que essa certa mulher, ela vai até o profeta, mas ela não vai falando. Ela vai até o profeta, mas ela não vai cantarolando pela rua, não. O que está acontecendo com ela aqui é algo muito forte, gente. Ela tá vindo de um trauma e está chegando outro trauma na tua vida, porque ela está vivenciando um luto, ela está vivenciando um momento difícil. E agora, no momento difícil, aquilo que não podia ficar, o pior fica. Aquele momento que a gente diz assim, meu Deus, eu pensei que não podia ficar pior, mas fica. Ela está vivendo isso.
É impossível alguém que está vivenciando o que ela está vivenciando sair pela rua cantando, pela estrada fora eu vou. É impossível. Existem coisas. E por que é que eu estou falando isso aqui com você nessa noite? Crente tem que ser equilibrado. Crente não pode ficar a todo momento e a todo instante, por qualquer coisa que está acontecendo, sair por aí perdendo equilíbrio, se desesperando. Não, você tem que ter equilíbrio. Mas existem situações que são tão pesadas, que são tão cruéis, que mexem tanto com a sua emoção, que você não consegue andar tranquilamente, como se não tivesse acontecendo nada. E aí eu quero falar com você nessa noite. E me perdoa que eu começo a sentir Jesus, eu não consigo manter a etiqueta não, sabe, gente? Eu tenho problema comigo. Eu quero abrir um parênteses para falar isso aqui com você, sobre as emoções que você está sentindo. Você precisa respeitar o teu tempo. Eu não estou falando do outro, eu não estou falando de você. Pessoas se sufocando na igreja porque tem que manter uma aparência de que é muito forte. Pessoas se maltratando porque ela entende que ela não pode chorar, porque se alguém vê ela chorar, e aí não é ninguém que está ferindo você, é você que está se ferindo, porque é o teu momento do luto, e no momento do luto eu choro. No momento da perca eu vou transbordar a minha emoção, porque eu perdi algo muito importante. Eu sou mulher de Deus, mas eu tenho direito de chorar. Você é homem de Deus, mas você tem direito de sentir as coisas que estão acontecendo com você. E essa mulher, ela chega até o profeta, o texto diz assim, ó, e ela clamou ao profeta. Ela não está caminhando, ela não está cantarolando. Alguém está vendo ela indo e está vendo ela indo com angústia. E ela não vai falando alto. O original diz, clamou. E o original dessa palavra diz, gritar incessantemente. Ela não está falando alto, ela está gritando, ela está aos berros aqui. Eu creio que de longe o profeta já escutava o grito dela, porque o texto diz que ela gritava incessantemente. Se alguém chegar ali na porta, eu vou escutar o grito dele sem eu ver quem ele é, porque ele está gritando. Então, se ela está gritando constantemente, incessantemente, todo mundo está vendo o desespero dela. O texto diz que ela clama ao profeta Eliseu. Ela está desesperada, porque a dor é muito grande. E aí, o que me chamou a atenção aqui é que ela está com desespero na alma. As circunstâncias trouxeram esse desespero para ela. E existem momentos que trazem mesmo. Eu não estou falando de alguém e eu não estou diminuindo a prova de ninguém. Entenda bem, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de luto. Eu não estou falando de uma prestação que você não pagou, que eu não paguei. Eu não estou falando do carro que de repente você negociou 3 vezes, 4, mas não deu, você teve que entregar, como eu tive que entregar o meu. Oh, Jesus, tem misericórdia. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de luta. Eu não estou falando de coisas. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de emoções, de sentimentos muito fortes. Ela está com desespero na alma. As circunstâncias que ela está vivendo trouxe esse desespero para a alma dela. Só que eu vejo uma mulher gritando pela rua, porque ela não está falando, ela está com a alma angustiada. O original diz que ela gritava incessantemente. Então não era só o profeta que estava ouvindo. Olha, pessoas estavam escutando e pessoas estavam observando isso. Só que o que me chamou a atenção, e o Senhor disse isso para mim na minha casa, que ela está com desespero de alma, mas ela não perde o foco da direção certa. Aleluia. Ela está clamando, ela está gritando, mas ela está indo na direção do profeta. E o Senhor disse assim para mim: as circunstâncias trouxeram desespero, mas não tiraram o foco da direção certa. Porque é que eu quero falar para você nessa noite: não deixe o desespero tirar você da rota. Você tem direito de gritar, mas grita no caminho. Você tem direito de estar com desespero na tua alma nessa noite, mas Deus está dizendo: não erre a rota, continue no caminho que o Senhor colocou você. Oh, aleluia. Por que é que eu estou falando isso aqui?
Porque ela está com desespero na alma, mas ela sabe muito bem onde ela tem que ir. Tem pessoas que desesperadas atiram para todos os lados. Já viu isso, gente? Ela vai na irmã Joana, na irmã Maria, no irmão Manel. Ela vai na oração das 9, das 5, das 7, das 10, na vigília também. E depois da vigília dá uma passadinha no monte para dar uma... Nessa ida sua para tudo quanto é lado, tu já escutou 10 profetas, cada um falou uma coisa. Aí você chega aqui, Senhor, eu estou com dúvida. É claro. Porque você precisa entender que o desespero ele pode chegar. Você é ser humano. Você não é um alienígena. Você é de carne, você é de osso. O salmista diz que o Senhor conhece a tua estrutura e Ele sabe que você é pó. Ele sabe que você tem suas limitações. Ele sabe que vai ter dia que você vai vencer assim, ó. Ele sabe que vai ter dia que vai ser com dificuldade. Só que no momento da tua dificuldade você não pode errar. Você não pode sair da direção que o Senhor te colocou. Nessa noite eu vi coisas acontecerem aqui nesse culto, que nós vemos sempre. O quê? Alguém dirigindo o trabalho, alguém nos instrumentos tocando, o ministério cantando, alguém com uma oportunidade trazendo uma saudação, alguém trazendo uma palavra de ofertório, alguém recolhendo a oferta. Deus está dizendo, continue nesse caminho, não erra o foco. Deus está dizendo, continua tirando a oferta. Está com desespero na alma, mas continue na direção que eu te coloquei. É isso que Deus está falando para mim e para você. Ele entende o desespero, mas o que Ele não quer que você faça é que você saia da rota que Ele te colocou. Grite. Pode gritar, mas grite no caminho. Continue exercendo o que o Senhor chamou você para exercer. Ela está clamando, mas ela vai clamar na direção certa. Vamos falar uma coisa aqui, gente? Não busque ajuda onde você não sabe o resultado final. Eu quero abrir um parênteses para falar isso aqui. E eu vou falar isso aqui mais especificamente para nós mulheres mesmo aqui nessa noite. A gente tem mania de na hora da luta ir tomar um cafezinho sempre na casa de alguém, já viu? A gente é uma bênção. Cuidado. Só pode passar para você alguma coisa quem já vivenciou alguma coisa. Só pode passar para você o caminho das pedras e falar para você o que você precisa fazer aquele que passou, aquele que foi fiel no caminho fazendo e no final ele recebeu a vitória. Eu não estou falando de alguém que passou, mas no meio do caminho parou. Eu estou falando de quem foi até o final. Pessoas com base dentro da igreja. Procure pessoas que vão ter algo de Deus para a tua vida. E eu gosto muito de falar sobre isso. Vou dar um exemplo muito simples aqui. A tal da irmã que brigou lá, né? Está 1 mês, 2 meses, 3 meses. Já não quer mais o casamento. Ela vai pedir conselho para a prima que já divorciou 3 vezes. Aleluia. Mas ela é crente, irmã. Mas ela já divorciou 3 vezes? Mas irmã, ela está na mesa. Mas ela divorciou 3 vezes. Você está pedindo conselho para quem? Qual é a rota que você está seguindo? Cuidado às portas onde você bate. Nem toda porta tem resposta de Deus. Peça a Deus discernimento. E essa mulher aqui, ela está com amargura na alma, mas o texto diz que ela clama, mas ela clama numa direção certa. Ela sabe o caminho que ela tem que ir e ela vai até o profeta Eliseu. Só que isso aqui, irmãos, é o que Deus colocou no meu coração para essa noite. Eu estava na minha casa e eu estava numa angústia muito grande, porque eu sentia essa guerra dentro da minha casa. Quando eu cheguei aqui, e uma querida, eu acho que é a Aline ou Alice, não lembro, que teve oportunidade aqui, cantou e falou um testemunho. Quando ela contou o testemunho dela aqui, eu chorei sentada ali. Porque a angústia que tomava minha alma lá em casa, o Senhor hoje, quando eu cheguei e ela começou a falar, Deus tirou, porque o Senhor confirmou o meu coração essa palavra. Ela falou de um testemunho lindo, lindo contando, porque na vivência, né, irmão, só Jesus sabe. Toda a história da Bíblia é muito linda, né, mas, nossa, que guerra, eles venceram, né, mas vivenciar é diferente, né. Ela contando aqui foi muito lindo, que história de sucesso, ela está aqui louvando ao Senhor. Mas ela disse algo que me chamou muita atenção, ela disse assim, e ele era diácono.
Quando ela falou isso, o Senhor confirmou essa palavra no meu coração e você vai entender agora por quê. Essa mulher chega até o profeta com amargura na alma. Ela está clamando, ela está gritando e todo mundo está vendo que ela não está bem. Porque nesse momento aqui ela não quer esconder a dor dela. Ela foi até forte quando o marido foi e morreu, porque de repente, o texto não diz, mas eu posso entender de repente, que ela talvez esperasse essa morte, ou foi uma fatalidade, ou por conta da idade, a gente não sabe o que aconteceu, mas o texto não relata o desespero na morte do marido. Talvez a dor do luto sim, mas o desespero a Bíblia fala aqui. Ela está desesperada e agora ela não quer esconder a dor. Ela chega até o profeta gritando para o profeta desesperada e ela fala assim: o meu marido, teu servo. Talvez na tua tradução está ao contrário, teu servo, meu marido. Isso aqui eu quero frisar com a igreja nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar da parte de Deus, mas essa é a palavra que o Espírito tem para a nossa vida. Ela diz assim: olha Eliseu, profeta. Ela chega com a alma contrita, desesperada, e ela fala para ele. Ela não chega falando assim: me ajuda porque os credores estão levando meus filhos, me ajuda. Ele já sabe que ela é viúva, gente. Mas ela chega dizendo: o teu servo, o meu marido. Quando eu comecei a olhar isso na minha casa, eu entendi o seguinte: que quando ela fala para o profeta, o teu servo, ela está dizendo o seguinte: na tua casa aqui, Eliseu, ele é o teu servo. Mas lá na minha casa, Eliseu, ele era o meu marido. O que é que o Senhor me faz entender com isso? Que para Eliseu, ele é o filho de um profeta, um servo ou um dos profetas. Mas para a viúva, ela é o marido. Ou seja, a mulher está sinalizando o que ele, o marido, né, o falecido, ela está sinalizando o que ele representava em cada função. Eliseu, ele aqui é o teu servo, mas lá em casa ele é meu. Ela está sinalizando e ela está separando as funções. É uma pessoa só, exercendo dois papéis. Todos nós exercemos vários papéis na nossa vida. Se você é professora lá na escola, você é professora. Na tua casa você é mãe, na tua casa você é esposa. Aqui na igreja você é diaconisa. Aqui você não é esposa, aqui você não é mãe, aqui você não é filha. Aqui você não é empresária, aqui tu é crente e serva. Aleluia. Aqui diploma não conta pra nada. Porque aqui todo mundo é ovelha igual Senhor. O que é que eu estou falando aqui? Que cada um de nós exercemos vários papéis em várias situações diferentes. E ela está dizendo: aqui na tua casa ele sabia ser apenas o servo, o filho do profeta. Mas lá na minha casa ele não era o filho do profeta. Na minha casa ele era meu marido. Ela está representando, ela está dizendo o que ele representava em cada função. Aí eu estava na minha casa hoje, e o Espírito disse assim ao meu coração: minha filha, eu preciso falar isso, igreja. Deus disse para mim: minha filha, a igreja está cheia de viúvas, de maridos vivos. Você está entendendo o que Deus está falando aqui com você? E vice-versa, tá? Tanto homem quanto mulher. O Senhor disse para mim na minha casa: a igreja está assim, de viúvas, de maridos vivos. Ele leva o que é daqui para lá. Ele esquece que lá ele é só marido. Mas ele quer exercer a autoridade eclesiástica dele, que é aqui. Ele quer exercer lá. E aí, o que é que está acontecendo com a família? O que é que está acontecendo com as mulheres? Tem muita gente na igreja que não está viúva literalmente, não perdeu alguém de verdade, mas chega em casa, cadê ele? Porque aqui ele é bom obreiro. Aqui ele é irrepreensível. Aqui ele chega 15, 20 minutos antes da hora marcada, porque aqui ele é o obreiro, ele é o servo.
Mas e na casa? Lá na casa ela está esperando o marido chegar. E quando o marido chega, chega o obreiro, querendo exercer a função de obreiro. Só que lá tem uma mulher esperando o marido chegar. Lá naquela casa tem filhos esperando o marido chegar. E aí o que está acontecendo? Um monte de pessoas dentro da igreja, com ansiedade, com depressão. Pessoas que estão querendo abandonar tudo e não sabem mais o que fazer. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz, fique até a morte. Mas já morreu. Está vivo, mas não está vivo em casa. Porque não exerce a função de marido em casa. Vive no manto. Oh, glória, é muita unção. Esse vaso, irmã, esse vaso busca muito. Só que ele esqueceu que tem mulher em casa que quer comer comida. Ele esqueceu que tem filho em casa que precisa de material de escola. Enquanto ele é do manto, ele não quer trabalhar, ele não quer exercer a função dele. Tem gente em casa pagando preço. Mas ele quer que a mulher chegue na igreja feliz da vida, né? Olha, você disfarça para a pastora não perceber. Que isso? Está me fazendo passar vergonha? Como que ela vai sorrir se ela está vivenciando um luto de um marido vivo? Aleluia. Como que ela vai transparecer alegria se você não está vivo em casa para ela? E eu não vim aqui para falar só de marido não, isso aqui é vice-versa. Quantas mulheres dentro da igreja que são uma bênção. Irmãos, se ela orar, acabou. Oh, aleluia. Eu ministrei essa semana numa igreja, eu falei sobre isso. E eu creio que aqui não acontece na minha igreja, gente. Porque eu vejo isso acontecer direto. Vamos fazer uma fila de oração. Aí a gente chama as obreiras para ficar na frente, né? 3, 4 obreiras, vamos fazer a fila, irmã. Fica aqui as obreiras para a gente agilizar, todo mundo orar junto. E aí a gente olha para as filas e a gente vê que uma está dando lá. As outras filas, né? As pessoas estão assim, não, vai você, pode ir. Não, por quê? Porque eu quero que ela ore por mim. Porque tu sabe que aquele vaso é o vaso. Se aquele vaso colocar a mão na minha cabeça, vai... Ó, eis que te digo na hora, aquele vaso ali. Aquele vaso é cheio demais, gente. Só que aquele vaso é vaso aqui. É. Mas não é esposa dentro de casa. Ora, jejua a semana inteira, vai para o monte a semana inteira. Busca. Mas ela não sabe que lá na escola o filho dela está se perdendo porque ela ora tanto. Que ela não tem tempo nem de ir para a escola, lá na escola saber o que está acontecendo. Ela busca muito. Nossa, em toda oração, Deus revela, é raio-x. E é mesmo. Só que em casa o marido dela é viúvo, porque em casa ele não tem esposa. A esposa vive em propósito a semana inteira e o marido está só olhando que aonde vai parar esse propósito. Deu para entender, né? Aleluia. Glória. O marido está viúvo e aí depois... Oh, Jesus, me perdoa, Senhor. Você reclama, né? Porque você é do manto, né? Você esqueceu que em casa você tem que ser esposa? Aí você reclama que 11 horas da noite ele está lá, ó. Ora mais, querida. Vaso. Precisamos entender quem nós somos em cada lugar. Ela está dizendo para o profeta, aquele era teu servo, mas na minha casa ele era o meu marido. E hoje lá na minha casa o Senhor disse para mim, a igreja está cheia de viúvas de maridos vivos. Pessoas que sofrem, não porque alguém se foi, mas sofrem porque tem dentro de casa uma posição que não é ocupada por quem deveria ocupar. Pessoas que não estão sofrendo porque alguém se foi, mas sofre porque tem dentro de casa uma posição que não está sendo ocupada por quem deveria ocupar. Eu não costumo fazer isso nas minhas ministrações, não. Mas hoje você vai ser profeta para essa pessoa que está do teu lado, se você quiser. Você vai dizer para ela assim, ó, querido, querida, ocupe o seu lugar e exerça o seu papel. Porque o papel é teu, meu querido. O papel é teu, minha querida. Oh, seja cheio de espírito, mas seja equilibrado. Cada lugar uma função diferente. E na tua casa, o teu marido quer uma esposa. E na tua casa, a tua esposa
esposa quer só o marido. Ponto final. E o teu filho quer um pai, mas você está levando o profeta para dentro da casa, esquecendo que lá ele só quer um pai. Está na hora da gente ocupar o nosso lugar e exercer o nosso papel. Sejamos cheios do Espírito, mas sejamos pessoas que saibam separar cada coisa no seu lugar. E ela vai falar assim para o profeta: profeta, o teu servo, meu marido, porque ele, lá na minha casa, ele era meu marido. Ele representava muito bem o papel dele, eu vim aqui por isso. Ela fala assim: olha, ele está morto. Ela está dizendo o seguinte: eu estou chegando até você aqui, profeta, dizendo para você o seguinte: eu estou vivendo um momento de luto. E quando eu falo de luto aqui, gente, eu não quero que você volte a sua mente para alguém que morreu. Quando eu falo de luto aqui, eu quero que você volte a sua mente para a dor que o luto causa, para a dor. Quando eu falo de luto, eu falo de coisas que a gente perdeu, de pessoas também. Mas não quero que você fique preso a um defunto no esquife. Eu quero que você se prenda à dor que ela está sentindo. Todas as vezes que eu falar do luto, eu estou falando da dor. É dessa luta que você carrega, é dessa dor que você carrega, que você vem para a igreja hoje, mas ela está te acompanhando. Eu estou falando da dor. Ela chega para o profeta e diz: eu estou em agonia, eu estou em dor, eu estou vivenciando um luto, meu marido está morto. Eu estou desesperada, profeta. Ela está falando para ele das dores que ela está vivendo, mas ela diz assim: ó, meu marido está morto e tu sabe que ele era temente Senhor? Ela diz assim: e veio o credor. Ela está dizendo para o profeta: eu estou desesperada, eu estou vivendo um luto. E no meio do meu luto, no meio da minha dor, no meio do que eu estou vivenciando, ainda vem alguém na minha porta como um papel de um credor para me cobrar algo e dizendo para mim que vai levar os meus filhos. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, o que Ele está trazendo como resposta para você. O Senhor disse assim para mim na minha casa hoje, que essa mulher nos ensina que é preciso superar as percas do passado para não ter percas maiores no presente. Ela está dizendo: eu já perdi, mas eu não quero perder de novo. Eu estou em dor, eu estou vivenciando um luto, mas eu estou levantando do meu luto, porque essa continuidade de derrota, de perca, de prejuízo, ela não vai continuar na minha vida. Ou seja, eu estou levantando da minha dor, do meu trauma do passado, porque eu não quero viver dores e traumas maiores no meu presente. Assim de gente com um presente que era para ser lindo, destruído, porque não abandona as dores do passado. Ou aquela marca é só uma marca, você não morreu, você está vivo. O que fizeram com você, fizeram, mas olha você aqui para dizer que Jesus é bom. Olha você aqui nessa noite para dizer: eu passei por tudo, mas eu sobrevivi. Só que tem pessoas que pegam o passado e falam assim: vem comigo, é igual um animalzinho de estimação, vem. E alguém está falando: larga isso, já tem anos, para com isso, para de tomar esse remédio, Deus já te curou, Deus já te libertou, para com isso, você não consegue dormir, mas todo dia você toca no mesmo assunto. É porque há 10 anos, é porque há 5, ai Jesus, 5 anos passou e você não morreu, você está vivo. E você continua chorando, porque alguma coisa há 5 anos aconteceu. Eu vou te mostrar uma coisa. Quando o meu filho, ela não era nascida, meu filho tinha menos de 1 ano de idade. Eu passei uma fase na minha vida de uma luta muito grande, de muitas, né? Porque crente tem a história para contar, né? E num dos piores momentos da minha vida, sabe quando Deus fala para você algo que parece loucura? Não é possível acontecer. Tu vai ser grande, vaso. Olha que Deus diz que Deus vai te usar muito. E você fala assim: gente, esse profeta tá, sei lá, ele não tá legal hoje não, mas não tem como.
E numa dessas piores lutas da minha vida, eu estava numa casa morando de favor. E detalhe, a casa era uma casa engraçada, porque Jesus, quando abria a porta, a casa entrava no mistério, e na parede balançava. Gente, eu tinha medo daquele negócio cair na minha cabeça. Até a casa era do manto. Eu não deixava ninguém abrir a porta, porque eu ficava com medo daquilo cair. Era emprestada. A parede, só Jesus na causa, ficava Jesus. E num desses piores momentos eu lembro que as portas não se abriam, nada acontecia. A gente buscava desesperadamente. E numa dessas vezes, aconteceu uma fatalidade comigo. Eu estava na casa da minha sogra cozinhava no fogão de lenha. E eu fui ajudar ela e tinha uma panela de óleo lá esquentando. E eu lembro que eu mexendo e fazendo para ela, ela falou, pode tirar a panela que eu já acabei. Eu fui tirar a panela estava presa. E eu tentei mexer na panela, só que quando eu mexi na panela, irmãos, a panela fez assim em cima de mim. Quando a panela veio, só tive tempo de fazer assim com a blusa, que era larga, graças a Deus. E aí eu afastei, mas quando eu olhei, já tinha queimado tudo aqui. E eu fiquei com uma queimadura de 2º grau, que eu tenho a cicatriz aqui. E eu lembro que eu fiquei com o braço debaixo da água há muito tempo, eu gritava, eu chorava, eu gemia. Mas a gente, relaxadamente, não foi no médico. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, a dor foi só aumentando. Foi criando todo um processo de infecção. Aí um dia eu deitada, uns 3 dias depois, eu dei uma madorna e eu me vi sem o meu braço, eu acordei desesperada. E eu levantei e falei, Jorge, me leva no médico, porque o Senhor me mostrou que isso aqui está muito sério, eu preciso ir. E olha só, Deus teve que falar comigo, né? Só Deus. E eu fui. Conclusão disso, foi mais de 1 mês, porque eu demorei para ir. Foi mais de 1 mês de um tratamento muito terrível, aonde teve que se arrancar tudo aquilo. E aí, todos os dias, eu tinha que fazer o curativo lá. E detalhe, todos os dias, tinha que sangrar aquilo. Doía muito, irmãos. Por vezes eu desmaiava, porque a dor era intensa demais. E toda vez que eu chegava, não mexe. E ela falava, eu tenho que mexer, porque senão não vai cicatrizar isso. Conclusão disso, foi uma dor muito grande. Uma dor terrível, insuportável. E detalhe, no meio disso tudo, no meio da casa engraçada, no meio daquele vento todo, no mesmo tempo, tudo junto, eu lembro que no mesmo dia, não tinha gás, não tinha luz, não tinha água, não tinha comida. Tudo junto. Eu lembro que eu sentei debaixo da janela com meu filho de manhã e falei assim, Jesus pode me levar hoje. Me leva hoje, para mim. Detalhe, querido, eu falei que eu estava pronta para morrer. Igual você está aí falando, Deus, para mim já deu. Eu vou continuar crente, mas para mim, não precisa cumprir nada não, só me levar, tá bom? Porque você não quer desviar, tu quer que a dor pare. Você não quer largar Jesus, você só quer que a dor pare. E eu falei isso para Deus como você falou em algum momento. Deus, eu estou pronta, me leva, eu não suporto mais. Querido, linda de Jeová, já tem 15 anos que eu pedi para morrer. Preste atenção, a marca ficou, mas não dói mais. Você está entendendo? Deus está dizendo para você, para de se apegar a isso aqui não é mais ferida, isso aqui é só uma marca, para lembrar que você é sobrevivente, para lembrar que você sobreviveu a tudo isso. Mas você fica presa ao marido que te espancou, ao marido que te abandonou, ao filho que foi embora, ao trabalho que aconteceu isso, à casa que você perdeu, ao amigo que te traiu, à igreja lá não sei aonde, há quantos anos atrás que você sofreu muito. E você está aqui na Metodista Wesleyana, que é uma bênção, mas você não consegue mais se envolver, porque você disse, não, eu sou crente, mas não me chama para nada, viu? Eu só vou adorar ao Senhor. E Deus está falando para você que você é um sobrevivente, e só isso já era motivo para você dar pulo de alegria, porque tem muita gente que passou pelo que você passou e não sobreviveu. Você está entendendo? Muita gente sofreu exatamente a mesma coisa, mas você está aqui. E o Senhor disse para mim na minha casa, é preciso superar as marcas do passado para não ter percas maiores no presente. Você está perdendo oportunidades da parte de Deus.
Porque você colocou na tua cabeça que você precisa continuar chorando aquela perca lá atrás. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima nesse negócio aí, meu querido. Porque quem te feriu lá não pode mais te ferir aqui não. Deus tem algo novo para a tua vida. É como se ela tivesse dizendo assim, ó: o luto está doendo, mas eu vou superar. E Deus está mandando eu falar isso para alguém aqui. Que o teu luto pode estar doendo, mas você precisa superar, porque tem gente viva dentro da casa. Algumas coisas se perderam, mas algumas coisas ficaram. O detalhe é que tem gente que fica com sentimento de autocomiseração. Já viu aquelas pessoas que quando ela chega, tu já sabe que ela vai contar derrota? Sangue de Jesus. Eu fui professora de escola dominical há muitos anos, líder de departamento há muitos anos. E eu orava para aquela bênção não chegar, porque eu sabia, aleluia, que se chegasse, oh glória, irmã Elizabeth. E eu olhava, meu Deus, tanta coisa boa ficou. Você não perdeu tudo. Deus está dizendo para você: pare de agir como se você tivesse perdido tudo. Algumas coisas se foram. A vida é assim, infelizmente. Algumas coisas se vão. Mas Deus está dizendo: ainda tem gente viva dentro da casa precisando de você. E você não está entendendo que quem ficou está sofrendo, porque você não para de chorar por quem se foi. Quando eu estava na igreja, eu fazia igual o pastor, porque, gente, todo pastor faz isso. Se esconde. E pastor, quer falar com o senhor? Depois, lá no final do curso você me chama, estou ocupado. Porque tu sabia que lá vinha uma história mais uma vez, de uma pessoa que estava presa mais uma vez, aquilo tudo que já passou, que já não existe mais. E o Senhor disse ao meu coração: diga para os meus filhos que ainda tem gente viva dentro da casa. Então levanta do teu luto, supera essa dor e vai cuidar de quem precisa de você. Tem muita gente precisando da tua ajuda e você está paralisado no tempo. E eu não estou falando só da tua casa, não estou falando no reino espiritual também. Cheio de gente que Deus chamou, mas ela não exerce chamado. Você será cobrado. Porque se alguém precisa ouvir você e você não fala, você será cobrado. Levanta do teu luto, de quem te machucou, de quem te maltratou, e começa a exercer o teu chamado. Deus te deu uma voz maravilhosa, cante. Deus te deu o dom da ciência e do conhecimento. Pregue a palavra. Deixa Deus te usar e com força, porque tem muita gente viva aqui precisando de você. Olha o detalhe. Ela chega, a hora está indo embora. Ela chega para o profeta e fala: olha, profeta, eu estou em luto. Meu marido morreu. Só que o credor está bem na minha porta. Gente, isso aqui é interessante. Porque ela fala assim: meu marido morreu, mas o credor está na minha porta. E o Senhor disse ao meu coração o seguinte: que o credor, ele sempre vem nos momentos de fragilidade. O inimigo sabe o momento que você está vulnerável. O inimigo sabe o momento que você está sensível demais. E ele sempre vai bater na porta no seu momento de fragilidade. O que ele não sabe, isso aqui é lindo demais, porque ele tem uma visão ao nosso respeito. Ele olha o momento da fragilidade e ele se apresenta. Ele bate na porta. Só que eu estava na minha casa e o Senhor começou a falar ao meu coração que ele bate na porta. E o credor sempre vai bater na porta no momento de fragilidade. Porque ele sabe que no momento de fragilidade você não tem poder de reação. Você está tão sensível, tão fragilizado, que você não vai reagir. Vê se não é assim. Você está cansada, né? Teu casamento está de perna para o ar. Eu estou dando exemplo de casamento, mas poderia ser muitos outros. Está de perna para o ar. Está sensível, está fragilizado e o credor vem, né? Você está tão bonita. O credor sempre vem no momento de fragilidade. Como eu queria ter uma esposa como a... você é uma bênção, ele não vê que tu é uma bênção. Olha o credor batendo na porta no momento de fragilidade. O credor sabe o momento da fragilidade. E ele bate na hora, na porta, nesse momento, porque ele espera que você não tenha uma reação na hora.
ele acha que você não vai ter poder de reagir. Mas eu estava na minha casa e isso aqui é uma palavra profética. Isso é uma realidade da igreja que eu estou falando. Isso aqui é um exemplo simples, mas é uma realidade que está acontecendo na igreja, na atualidade. Mas eu estava na minha casa e o Senhor disse para mim: você vai liberar uma palavra profética naquela igreja. E o Senhor disse assim para mim: diga para os meus filhos que o credor está enganado ao seu respeito. Porque hoje, levanta as mãos para receber isso aqui, porque isso é profético para a tua vida. O credor está enganado a teu respeito, porque hoje Deus te dá poder de reação. Deus derrama sobre a tua vida o poder de reagir diante dessa fragilidade. Oh, aleluia! Deus vai te dar estratégia para você reagir. Mas aquele que batia na porta, quando ele voltar, ele vai escutar uma palavra diferente. O credor, quando bater na porta, quando ele voltar, ele vai ver uma pessoa diferente. Quando ele bateu, ele viu alguém frágil. Mas quando ele voltar, ele vai ver alguém decidido. Oh, aleluia! Ramante o cara, vai ver, oh, meu querido, eu estou falando de coisa real. O inimigo está trabalhando no casamento de pessoas aqui. Eu estou falando para você que quando ele bater na porta, Deus hoje está derramando sobre a tua vida uma autoridade tão grande, que você vai falar para ele assim: meu querido, aqui nunca mais. Porque Deus me deu autoridade para repreender a tua investida. O Senhor está te dando autoridade nessa noite. Receba da parte de Deus. A viúva, ela reage. Qual é a reação da viúva? Ela vai até o profeta, porque ela diz: o credor já bateu na minha porta. Ele já foi na minha porta. Só que o Senhor disse assim para mim: a viúva reage, mas ela precisava de uma estratégia. Porque às vezes nós queremos reagir, mas a gente não sabe o que fazer. Porque parece que o negócio vai cercando a gente. Você tenta sair, mas você não consegue. Você quer. E o Senhor disse para mim que ela reage, mas ela precisava de uma estratégia. Eu li com você o versículo 4 que diz assim, ó: entra e fecha a... Oh, você reagiu? Deus te deu poder de reação, né? Você está saindo daqui decidida. Você só não sabe o que fazer, mas que você está decidida, você está. Aí o Senhor levanta Eliseu e diz para ela assim: olha, minha querida, você reagiu, mas a estratégia vem do céu para a tua vida. Entra e ora, mãe. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E o Senhor disse para mim na minha casa: posicionamento limita o acesso do inimigo. Posicionamento limita o acesso do inimigo. Entra e fecha a porta, porque ele não vai entrar. Glória a Deus. Aleluia. A estratégia vem do céu. Entra e paralisa agora. Fecha a porta. Se posicione, mulher. Fecha a porta sobre ti e teus filhos. E o Senhor disse assim para mim: coloca para dentro quem é para ficar dentro e bota para fora quem é para sair. Oh, aleluia. Oh, tá com peninha de desfazer essa amizade? Ah, você tá com pena, né? Você tá com pena de falar umas verdades? Ah, você tá, né? Mas a resposta para você, querido e querida, é: entra e fecha a porta sobre ti e a tua casa. Bota para dentro quem é para ficar dentro e bota para fora quem é para ficar fora. Coloca um limite na tua casa. Se posiciona. É noite de estratégia de Deus. E Deus está dizendo que é noite de reação. E Ele está te dando o caminho das pedras. Qual é? Se posicione. Não tenha medo de falar algumas coisas. Não tenha medo de falar não para algumas pessoas. Ah, irmã, eu sei que essa amizade não é legal, mas toda vez que ela vem eu fico sem graça, né? Ah, você está ficando? Enquanto está ficando sem graça, o credor está levando algumas coisas da tua casa. O historiador diz o seguinte: que o credor, nessa ida do credor aqui que ela diz que ele viria, seria a terceira vez. Porque na primeira vez ele vem notificar a dívida. Então o que o credor faz? Ele vem, bate na porta para dizer: tu está me devendo. Ele vai embora. Na segunda vez ele volta. E quando ele chega, ela não tendo o dinheiro da dívida, ele leva tudo que tem dentro de casa.
Só que o que tem dentro de casa não é suficiente para pagar a dívida. E agora ele diz: se você não conseguir, da próxima eu levo os teus filhos. E eu estava na minha casa, o Senhor disse para mim assim, ó: todas as vezes que o credor veio, ele levou alguma coisa. Na primeira vez ele levou a paz, porque pensa você receber uma notícia: olha, tu tá me devendo, eu vim cobrar, viu? Na primeira vez que ele vem para roubar a tua paz. Ele vem para te ameaçar. Ele não toca, mas ele ameaça dizendo: eu estou aqui, eu vou mexer na tua casa. Ele vai embora. E agora ele volta na segunda vez e ele leva os móveis da casa. Ele está levando os bens materiais dela. E ele está dizendo: agora eu vou voltar. E quando eu voltar, o que eu vou levar não é bens materiais, porque bens materiais você recupera. Quando eu voltar, eu vou levar o teu sangue. Eu vou levar aquilo que vai te doer na tua alma. Todas as vezes que o credor vem, ele sempre traz prejuízo. Eu estava na minha casa, o Senhor disse para mim: toda vez que você abre a porta para o credor, ele leva alguma coisa. E Deus disse: diga para a minha igreja, pare de dar legalidade. Se o credor está chegando e ele está levando, é porque você está abrindo a porta para ele. Deus está dizendo: pare de dar legalidade para o credor. Porque você ora para Deus fazer, mas quando ele bate na porta, você abre acesso para ele entrar. Você é crente, você é servo, mas quando o credor bate na porta, sabe o que você faz? Olha aí, Jesus, me dá 5 minutinhos. Legalidade para o credor, porque quando você faz o que você quer, o credor tem livre acesso para fazer o que ele quer. E Deus está dizendo para você: para de dar legalidade, porque se tem desordem na casa, é você que está abrindo a porta. Toda vez que o credor vem e você abre a porta, ele leva alguma coisa. E o Senhor disse para mim: porta limita os de fora. Eu vou caminhar para encerrar, que a hora foi, mas isso aqui é muito forte, gente. Porta limita os de fora, né? Mas também limita os de dentro. Oh, que coisa linda. Aleluia. Pastora, não sei o que eu faço com aquela criança. Aquela criança, pastora, ele quebra tudo quando eu falo não para ele. É mesmo, querida? Olha o varão passando vergonha na igreja, né? Chega com o filho, né? Filho, olha, fica quieto na hora. E o filho está fazendo uma arruaça. E aí, é porque eu não consigo controlar. Tu não consegue, não? Que legal. Porta limita quem está fora, mas porta também limita quem está dentro. A regra do horário que sai e entra da tua casa, quem dá é você. Teu filho não manda em você, quem manda na casa é você. Quer dizer que você fala para ele: olha, eu quero você 9 horas porque tá perigoso. Ele chega às 11 e você abre a porta e fala: filhinho, deita, quer leitinho? Quer? Mamãe te dá. Porta limita quem tá fora, para não fazer arruaça dentro da tua casa. Mas também porta limita quem você colocou para dentro. Se a porta da casa é tua, quem está dentro tem que respeitar a tua autoridade. Então está na hora de você exercer a tua autoridade dentro da tua casa. Ela fala: filhinhos queridos, entra, que quem manda aqui é mamãe. Deus está te dando estratégia. Nem tudo é visão e revelação. Queridos, eu sou do manto, eu sou assembleana até o tutano. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, que nem tudo é oração, nem tudo é jejum. Tem coisas que são atitudes. Tem coisas que não é Deus que tem que fazer, é você que tem que fazer. Ela foi, fechou a porta. E Deus está dizendo: olha o que Deus está dizendo: a estratégia é minha, mas a execução da estratégia é sua. Querido, Deus não vai enviar anjo para fazer o que você tem que fazer. A estratégia é dele, mas a execução da estratégia é com você. Deus já falou o que precisa ser feito para você ter vitória. Agora depende de você, se você vai fazer o que ele está falando ou não. Deus
não vai organizar a casa. O profeta falou para ela assim: vai e fecha a porta. Pega a vasilha emprestada, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Eu estou te dando o caminho da pedra, mas eu não vou lá fazer nada para você. Quem vai fazer é você. Vamos encerrar aqui? Está assim de gente mal acostumado na igreja. Não escuta a voz de Deus porque Deus fala. Não escuta a liderança porque Deus usa a liderança para falar. Você não escuta a voz de Deus. Você faz o que você quer lá e vem para cá pedindo oração. Quem me conhece, quando eu dirigia oração na minha igreja, sabe que eu falava: querida, não vou orar não. Aleluia. Porque Deus falou contigo. Você que não quis fazer. Deus está te dando estratégia. Agora você levanta e executa. O domínio da tua casa está nas tuas mãos. Se você achava que até hoje você não tinha controle, Deus está te dizendo: eu estou te dando a chave, controla a tua casa. Porque se você se posicionar, eu vou dar vitória dentro da tua casa. Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Ah, que coisa linda, né? Fala para a sua querida e para o seu querido: Deus não vai organizar nada, filha. É você que vai ter que colocar as coisas no lugar. O impossível é para Ele, o possível é contigo. O azeite é Ele, mas entrar e fechar a porta é para você. Organize a sua casa. Eu disse para você que nós hoje íamos falar da viúva do azeite, mas a gente não ia nem tocar no tal do azeite. Porque o azeite só aconteceu, irmão, porque ela teve uma atitude de posicionamento. O que é que Deus está falando? Que o milagre vem, mas precisa se haver mudanças de atitude na nossa vida. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que até o final do ano tem muita coisa para acontecer na tua casa. Mas até o final do ano você também tem que mudar muita coisa para muita coisa. Oh, aleluia! Oh, glória! Para acontecer um milagre, você também vai ter que mudar muita coisa. Você vai ter que fazer muita coisa. Toma a rédea da tua história. Não permita que o credor na terceira vez bata para levar mais nada. Quem se posiciona paralisa o credor na porta. Deus está dizendo para você que nesse ano você pode até ter perdido alguma coisa, mas Ele paralisa hoje o cenário de derrota e de perca da tua história. Até perdeu, mas acha que vai continuar perdendo? Você não nasceu para isso não. Deus fez você para vencer, sim. Passamos por processos difíceis, passamos sim, mas Deus nos chamou para crescer nessa terra, irmãos. Deus tem vitória para essa igreja. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar pela tua família, pela tua casa, pelo teu casamento. Eu nunca ministrei tanto, gente, para casais como eu estou ministrando nesses últimos dias. Eu tenho entrado nas igrejas e o Senhor tem falado constantemente. E eu falei isso em algumas igrejas e eu vou falar aqui nessa noite. Você não vai entrar na estatística, porque Deus não fez você para isso. A tua casa será guardada pelo Espírito Santo de Deus. Deus está te dando estratégia. Ele vai entrar, Ele está te ajudando nessa noite. Porque a tua família, ela é uma bênção. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche teus olhos comigo. Nós vamos fazer uma oração. Nessa oração, você vai pedir a Deus estratégia. E quando você pedir, você seja sincero a Deus. Deus, me dá estratégia porque eu vou cumprir o que o Senhor falar. Não adianta Deus falar se você não cumprir. Mas nessa noite eu acredito que Ele vai te dar estratégia e vai te fortalecer para cumprir aquilo que Ele quer para a sua vida. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti nessa noite. Pai querido, nós estamos passando, alguns estão passando por situações difíceis, ó Deus. Situações de afronta, de percas, de lutas, vales, desertos. Aqueles momentos que a gente olha para um lado e para o outro e não vê ninguém, não vê uma voz, não vê uma saída. Alguns estão passando, Senhor, pelo processo, Senhor, da dívida, onde o credor bate na porta dizendo: eu vou levar. Pai,
Às vezes algumas coisas são lançadas sobre a nossa vida para nos lembrar que erramos ou falhamos em algum momento. Pai querido, mas nessa noite eu quero te pedir, Senhor, paralisa o credor na porta, Senhor. Não permita, Deus querido, que ele cause dano. Não permita que ele cause prejuízo. Não permita, Espírito Santo, que ele roube e saqueie a nossa casa. Nós depositamos a nossa casa nas tuas mãos, Senhor. Oh, Espírito Santo, aquilo que nós não conseguimos fazer, nos ajuda, Deus, nessa noite. Acalma o nosso coração. Não permita que a gente perca a rota, o caminho. Não permita que a gente abandone o barco, Senhor. Não permita que a gente abra mão de uma história que foi construída com tanto sacrifício, ó Deus. Pai querido, nessa noite eu peço a Ti que nenhum dos Teus filhos que estão aqui nessa noite saiam do Teu caminho, ó Pai. Mas que eles continuem fazendo aquilo que foram chamados pelo Espírito Santo de Deus. Pai querido, guarda, Senhor, cada pessoa que aqui está, cada família representada. Que o Senhor nessa noite possa derramar das tuas bênçãos. Que nessa noite o Senhor venha organizar. Que o Senhor nessa noite venha descer do céu estratégia. Que nessa noite o Senhor venha nos dar, Senhor, uma reação, Pai querido, para um posicionamento. Eu peço a Ti nessa noite, Senhor, que o nosso inimigo venha sair frustrado, porque quando ele bater na porta, Pai querido, ele vai encontrar um milagre realizado dentro da casa. Eu profetizo em nome de Jesus, ó Pai, que o milagre irá acontecer dentro da casa. São essas bênçãos que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus.